Começando, revisão de história, P2, segundo trimestre, sobre o iluminismo, tá? Então, o iluminismo, nós já aprendemos que é quando o ser humano ele tá passando da Idade Média, tá? Depois entrando aqui, tipo, para uma idade chamada de Idade Luz, onde que o homem começa a pensar, começa a questionar, principalmente o antigo regime, que é o regime absolutista, quando os reis eles dominavam de forma absoluta sem escutar quase que ninguém. E a igreja também que manipulava muito a vida das pessoas, numa fé cega, até vendendo salvação. As pessoas compravam pelo perdão dos seus pecados. Então nós estudamos que o iluminismo ele tem como base a ciência. Então a ciência ela vai buscar a explicação dos fatos do mundo, a exemplo, a criticar a Terra como centro do universo, ao terraplanismo e várias outras coisas onde que a sociedade ela se baseava e acreditava durante muito tempo. Democracia, o iluminismo ele vai buscar uma sociedade democrática, uma sociedade crítica, uma sociedade que visa os direitos dos seres humanos e não visa somente o direito da burguesia, das classes sociais altas, da nobreza, dos reis, do clero, que é a igreja. Critica o absolutismo, que é o antigo regime, que era ditador, que só valorizava as pessoas ricas. Nós temos aqui um filósofo, Montesquieu, que ele vai acabar escrevendo bastante, abordando bastante, falando bastante, argumentando bastante sobre a tripartição dos poderes. Ou seja, o rei ele não pode governar de forma absoluta. Então ele propõe a criação de 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, para que o rei ele tenha apenas 33% do seu poder seja dividido, para que não fique apenas todo o poder concentrado em uma única pessoa. Assim nós temos uma sociedade mais justa, mais igualitária. A independência dos Estados Unidos ela também foi baseada no iluminismo, que começa a partir do século XVIII. A Inglaterra ela começou a pressionar os Estados Unidos, colocando taxas sobre o selo, sobre o açúcar, sobre o chá. Começou então a pressionar a colonização que antes era livre dos Estados Unidos e do Canadá. Então os estadunidenses, os colonos, eles começam a organizar uma revolta contra o rei da Inglaterra e assim eles se tornam independentes, porque eles acreditam que eles estavam sendo pressionados e o iluminismo faz com que eles busquem uma libertação, tá? A valorização do ser humano, a valorização da pessoa, uma democracia sobre o território cujo qual eles já estavam habitando e fazendo o desenvolvimento daquele país. A enciclopédia é um marco do iluminismo por conta que era um apanhado de várias ciências: história, geografia, matemática, química, biologia, enfim. E muitas vezes era visto como a igreja como um livro diabólico, porque confrontava muitas vezes a ideia que a igreja tinha com concepção do mundo. A enciclopédia, então, ela trazia luz para as pessoas, trazia argumentos científicos, o empirismo, a experimentação. Então, muitas vezes ia contra a fé que a igreja acabava propagando. Então, a enciclopédia é o marco do iluminismo por conta de ser um livro científico que abriu caminhos para muitas pessoas. Despotismo esclarecido. Muitos reis eles começaram a ser pressionados pela sociedade e muitos reis eles foram ameaçados a perder os seus cargos privilegiados. Então, muitos reis eles acabaram se rendendo ao iluminismo e essa rendição dos reis se abrindo a uma democracia, se abrindo à população, à participação da sociedade, e isso ficou conhecido como despotismo esclarecido. Reis que começaram a trazer a democracia sobre os seus respectivos países. E por último, para a gente poder finalizar, alguns pensadores iluministas. Você vai ter que associar cada um deles na prova, então grave bem. Adam Smith ele começou a criticar a economia. Durante o antigo regime absolutista, nós tínhamos o mercantilismo, onde que os reis eles acabavam escolhendo os países respectivos qual eles deveriam fazer a importação, a exportação, o metalismo, que era a troca de metais, ouro, prata, onde nós tínhamos também o exclusivo colonial, o pacto colonial, exemplo que Portugal e Brasil só poderia comercializar com Portugal. Então Adam Smith ele começa a criticar esse controle do rei na economia. Ele quer uma abertura econômica. Um exemplo, um burguês
Não precisa, um burguês de Portugal não precisa necessariamente só comercializar com os parceiros econômicos que o rei obriga, mas pode comercializar com a Alemanha, com a Itália, com a França, com a Inglaterra, ou seja, com os parceiros que lhe oferecem melhores condições econômicas. Então Adam Smith ele vai pregar o liberalismo econômico, uma liberdade econômica e não uma economia mercantilista controlada pelo governo. Voltaire ele começa a criticar os dogmas da igreja, que são as tradições, as culturas da igreja, muitas vezes que nem eram fundamentadas em textos bíblicos, mas sim em crenças para manipular a vida das pessoas, que nem eu comentei a respeito da venda de salvação, do perdão dos pecados, onde que Martinho Lutero ele acaba saindo da igreja católica como exemplo. Então Voltaire ele começa a criticar essa manipulação que a igreja fazia no século XVIII. Depois nós temos Jean-Jacques Rousseau, que ele vai começar a escrever obras a respeito da democracia, da participação popular. Se a população é a maior dentro do território, é maior do que a nobreza, maior do que a burguesia, então as leis, as regras de um país precisam ser voltadas para essa maior população, que não era valorizada durante o período do século XVIII. Depois nós temos Montesquieu, que eu já falei sobre ele em tópicos anteriores. Um abraço, não esquece de fazer a revisão a ser entregue no dia da prova. Boa sorte.